Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eh, Gente, essa semana, como foi dito, para vocês semana passada, daqui para frente agora não terá atividades na plataforma para você desenvolver, mas as lives vai continuar no mesmo horário, tá? Essas aulas, porque foi pedida a coordenação para a gente revisar o conteúdo daquela avaliação progresso que vocês vão fazer. Professor, o que que é isso? Tô por fora, não tô sabendo o que que é isso não. Então deixa eu te falar. Essa será uma avaliação onde todos os alunos deverão fazer, né, exercícios de revisão de terceiro e quarto bimestre. Ou seja, todas aquelas atividades que estão na plataforma de vocês, as 10 semanas do terceiro bimestre e essas semanas que a gente fez até agora, do quarto bimestre, eles pediram para a gente tirar exercícios dessas listas e fazer uma avaliação para vocês com 40 questões. Cada disciplina terá 40 questões. Professor, o que é essa avaliação? Ela vale nota? Gente, essa avaliação eu imagino, não posso falar com certeza, porque quem mexe com o sistema de nota, elaborar, formatar prova, colocar valores, isso aí é coordenação. Mas eu imagino que seja como se fosse uma recuperação. Eu imagino que seja isso. Colocou outro nome, mas eu imagino que seja como se fosse uma recuperação final. Por que recuperação? Porque a gente está pegando exercícios de outros bimestres, a gente não está trabalhando com o exercício atual. Então, a gente pegou o exercício lá do terceiro bimestre e do quarto bimestre e elaborou essa prova. São 20 questões minhas e 20 questões do Luciano. Então, às vezes, a gente fez atividade, a gente não lembra como que é, né, que propriedade que a gente usa, que fórmula que a gente usa. Então, ela pediu para a gente dar essa semana e a semana que vem, revisar esses conteúdos com vocês e preparar vocês para essa prova. Tá certo? Esse foi o pedido da coordenação. Então, a gente não vai ter atividades, mas a gente vai fazer essas revisõezinhas aqui. Eu elaborei para vocês algumas atividades dessa forma para te ajudar, tá? Lógico que não vai dar tempo da gente fazer todos, eu não vou ficar aqui fazendo tudo de uma vez com vocês, a gente vai ter tempo para fazer isso aí, então a gente vai fazer bem tranquilo, tá bom? Então, o que acontece? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai aparecer aqui. Isso. Olha só. Essa essa primeira questão aqui, ó, ela tá assim. Espera aí só um pouquinho. Isso mesmo. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Não sei se você lembra, mas quando a gente começou a estudar a geometria, né, os polígonos lá, a gente estudou sobre a geometria plana. O que que significa? É o seguinte, ah, existe uma fórmula para você calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A soma dos ângulos internos do polígono, ele é dado assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. SN, não sei se você está conseguindo enxergar aí, gente. SN é igual a N menos 2 vezes 180. Isso aqui seria uma fórmula que ajuda você a encontrar a soma de qualquer polígono, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono você consegue por essa fórmula. O que que seria o n? No caso aqui, desse exercício aqui, ó, ele disse heptágono regular. Heptágono, ele é um polígono de 7 lados, certo? Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai calcular a soma dos 7 lados, ó.
a soma de um polígono de 7 lados. S7 seria 7 menos 2, que é 5, vezes 180, que vai dar 900. Ou seja, um heptágono, independente se ele é regular ou não, a soma dos ângulos internos desse heptágono é de 900 graus. Então, já estaria pronto aqui a sua questão. Aqui, ó, 900 graus. Tem aluno que pensa diferente. Tem aluno que ele não faz fórmula. Ele simplesmente vem aqui, ó, que nesse caso aqui seria a letra B, né? 900 graus. Tem aluno que ele pensa diferente. Ele vem aqui e ele começa a fazer assim, ó. Vou tentar fazer aqui com vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Um polígono de 7 lados. Aí ele começa a traçar aqui as diagonais, ó. Ele começa a fazer assim, ó. Uma, aqui outra, ó. Ele pega de um vértice e vai traçando, tá vendo, ó? As diagonais, olha aqui para você ver, ó. Ele faz isso. Quando ele pegou um polígono de 7 lados e traçou as diagonais a partir de um vértice, ele montou 5 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se cada triângulo é 180 graus, que o triângulo a gente sabe, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se cada triângulo desse aqui é 180, então 180 mais 180 aí, ó, 5 vezes 180. 5 vezes 180 é 900. Aí você não precisava usar a fórmula, tá? Mas aí você tinha que desenhar e traçar as diagonais e formar os triângulos e contar depois quantos triângulos tem. Seria uma opção também, e você chegaria também na mesma resposta, tá bom? Olha aqui essa questão aqui. Ele quer que você determine o valor de x. Esse exercício aqui, nós também já vimos e já fizemos ele, né? Já coloquei ele até na plataforma para você fazer. Observa uma coisa aqui. Para mim calcular essa medida x, primeiro eu vou pensar assim, eu poderia usar Pitágoras aqui? Não. Pitágoras de jeito nenhum, porque Pitágoras tem que ser feito quando o triângulo é retângulo, e não é esse caso. Esse triângulo aqui ele não é retângulo. Ele é um triângulo obtuso. Professor, quando que um triângulo é obtuso? Quando um ângulo é maior do que 90 e os outros dois é menor que 90, nesse caso. Aqui, eu tenho um ângulo de 120, eu tenho um ângulo de 30, automaticamente eu sei que esse ângulo aqui também ele é 30. Ó. Professor, precisa de colocar ele? Eu vou colocar e depois eu vou ver se vai precisar ou não. Mas eu quero que você entenda que um triângulo, a soma tem que dar 180, beleza? Tem que dar. Se aqui já é 120 e aqui é 30, já deu 150. Então, aqui tem que ser 30. Para a gente calcular a medida de x ou de y, ou seja, para a gente calcular a medida de um lado de um triângulo, se ele não for retângulo, nós temos duas opções. Ou você tem que usar uma lei chamada lei de seno, ou você tem que usar uma lei de cosseno. Nesse caso aqui, você vai usar a lei do seno. Professor, por que que é a lei do seno? Deixa eu te falar. Você usa a lei do cosseno quando o exercício fornecer a medida de dois lados. Aqui ele só tem a medida de um lado. Então, ele forneceu somente a medida de um lado e de dois ângulos, então você tem que usar a lei do seno. O que diz a lei do seno? A lei do seno diz o seguinte: você pega o lado que você está querendo calcular e vai dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Qual que é o ângulo oposto a x? 120. Então, você vai dividir pelo seno
de 120. Você está montando, está fazendo a sua lei de seno. Igual é uma proporçãozinha, tá? A lei de seno é uma proporção. Você vai pegar a medida 100 que você tem e vai fazer a mesma coisa. Vai dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado 100. Qual que é o ângulo oposto a ele? Não é 30? Então, você vai dividir pelo seno de 30. Aí a gente tem que saber aquela tabelinha de seno, cosseno, tangente. Outra coisa, naquela tabelinha a gente sabe de ângulos até 90, na verdade, porque os principais são 30, 45 e 60, né? Aquela tabelinha que a gente faz. Aqui é 120. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso. Então, existe uma regrinha que fala assim, para você calcular o seno ou cosseno de um ângulo obtuso, ou seja, quando ele é maior do que 90, você usa essa regrinha aqui, ó. Seno, vou colocar aqui como que é. Seno de alfa. Imaginando, pessoal, que esse alfa aqui, ele é um ângulo maior do que 90 graus, tá? Ó, deixa eu colocar aqui. Quando alfa for maior do que 90 e menor que 180. Aí ele é obtuso. Tá? Vou colocar maior que 90 para você entender o que ele abriu, tá? Se o alfa for maior que 90, para você calcular o seno desse ângulo, por exemplo, 120, 150, 130, 170, para você calcular, você tem que fazer o seno, é a mesma coisa do seno, abre parênteses, de 180, essa é a regrinha, ó, menos alfa. Senhor, não entendi. Então, vou te ajudar. O seno que eu quero aqui, né, de 120. Então, esse alfa, ele não é maior que 90. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Então, vou calcular. Ah, então, o seno de 120 seria o quê? O seno de 120? Seria a mesma coisa do seno de 180, é a regrinha, ó, menos 120. Essa é a regrinha que você precisa para calcular o seno. Então, você pode falar que o seno de 120, ele é o mesmo seno de 60. Você viu que você pegou um ângulo que estava lá no segundo quadrante e trouxe ele para o primeiro? Porque o primeiro quadrante você sabe qual que é o seno, cosseno de cada um. Então, esse seno de 120 é a mesma coisa do seno de 60. É o mesmo valor. Então, o de 120 você tinha dúvida, agora você não tem mais, porque o de 60 você sabe. Olhando lá naquela tabelinha, você vai saber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o que você vai fazer? Aquela tabelinha é fundamental, gente. Seno de 30, 45, 60. Tem uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lembra que lá? Então, aquela tabelinha lá, quando você pegar o seno de 60, você vai olhar lá, ele é a mesma coisa do seno de 120. Então, aqui vai ser x dividido. Seno de 120 é o mesmo de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Igual a 100, ó, que divide. Seno de 30 é fácil, meio. Seno de 30 é meio. Pronto. Para facilitar mais nossa continha aqui, observe que o denominador das duas frações tem o mesmo valor aqui, ó. E o denominador de raiz de 3 sobre 2 é 2. O denominador de meio é 2. Então, quando acontecer disso aqui ser igual, você pode cancelar, se você quiser.
tá? Se você não quiser, não precisa, mas aí lá no final você vai cancelar. Estou querendo só mostrar que vai ser mais fácil se você vier aqui e cancelar esses dois aqui, ó. Porque aí sobrou só isso aqui para você multiplicar, ó. Mas só pode cancelar quando for igual, tá bom? Aí você pode cancelar esses dois. Aí você vai ter x vezes 1 é x, 100 vezes raiz de 3 vai ser 100 raiz de 3, que seria a resposta correta. Nesse caso, seria também a letra B. Vendo? Aqui eu estou usando a lei do seno. Professor, e se eu quisesse saber o cosseno de 120? Porque o seno eu sei, é só pegar o 180 e subtrair do ângulo. Por exemplo, se aqui fosse seno de 150, eu ia pegar 180 menos 150, que dá 30. Ah, então o seno de 150 é o mesmo seno de 30. Exatamente. No cosseno, gente, só muda o sinal, tá? Então, a fórmula do cosseno seria essa aqui, ó. Se você quisesse saber, porque se caso você precisar do cosseno, aparecer lá um cosseno de 120, cosseno de 150, cosseno de 145, o que que você vai fazer? Então, o cosseno seria, você só ia mudar o sinal aqui, ó, e trocar aqui o seno por cosseno. Cosseno. Então, o cosseno seria isso aí, tá? Cosseno seria isso, ó. Cosseno seria 180 menos alfa. Menos, tá vendo? Menos. Ah, professor, então o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60? É, só que negativo. O cosseno de 150 é o mesmo cosseno de 30? Sim, só que negativo. Tá? O cosseno você muda o sinal e o seno não. O seno permanece a mesma coisa. Ok? Vou fazer mais um aqui. Esse daqui também, se você perceber, nós já fizemos esse exercício uma vez. Aqui fala assim, ó. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases 10 e 18 metros e altura 8 metros, como indicado na figura seguinte. Dentro do trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5. Essa parte azul é exatamente onde vai ser construída a piscina. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Aí ele pergunta quantos metros quadrados de grama deverá comprar para colocar grama em volta da piscina. Ou seja, aonde não for piscina vai ser grama. E eu tenho que comprar quantos metros quadrados de grama para colocar nesse terreno. Então, a gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa, você vai ter que fazer o cálculo da área do terreno todo. O terreno todinho, você vai calcular a área, supondo que não teria piscina. Depois, você calcula a área da piscina e subtrai os dois. Simples dessa forma. O que é mais complicadinho aqui para o aluno é, às vezes, ele lembrar da fórmula do trapézio. Como que se calcula a área total do trapézio? Eu vou calcular a área toda, tá? Então, você teria que fazer a área seria o Bzão aqui, que a gente fala de base maior, mais esse Bzinho aqui, que a gente chama de base menor. Aí você vai multiplicar isso tudo pela altura, e o resultado disso aí, você vai dividir por 2. Aí você achou a área do trapézio, tá certo? E a área desse retângulo aqui da piscina, que é essa área aqui, ó, ela é mais simples. Então, como ela é retangular, a área é simplesmente você pegar a base e multiplicar pela altura. Aí você vai ter a área da piscina. Resumindo, se você calcular a área total
tudo e depois tirar a área da piscina, é o que vai sobrar para você colocar grama. Área total, beleza. Aí você vai, tira essa área da piscina, porque aqui não vai grama, então você vai tirar essa área e o que sobrar é a área que você vai colocar a grama. Então é simples demais. Você calcula essa área aqui de cima, calcula de baixo e subtrai os dois, você vai encontrar. Então a área do trapézio ficaria como 18, que é a base maior. Esse 18 aqui, no desenho, pode te confundir, que ele está um pouquinho para cá, tá vendo? Ele foi para não confundir com a área da piscina, mas 18, pessoal, que está dizendo aqui, ó, está escrito lá no enunciado. 18 é tudo isso, ó. Isso tudo é 18, tá? E aqui em cima, isso aqui tudo, pessoal, é 10, ó. Tá certo? Então, você vai pegar a base maior, que é 18, somar com a base menor, que é 10. Aí você vai multiplicar pela altura. Já está dando uma cola aqui. Na altura vai pegar a piscina. E aqui também tem a altura, ó. Então a altura é 8. E aí você vai dividir isso aqui tudo por 2. Encontrando isso aqui, você calculou a área total do terreno sem a piscina. Você pode fazer 28 vezes 4, porque você pode dividir 8 por 2 e colocar 4, ou você pode fazer normal, fazer 28 vezes 8 dividido por 2, tá? Você vai encontrar 112 metros quadrados. Então, seria a área total desse terreno de 112 metros quadrados. A área da piscina vai ocupar uma área de, vamos ver aqui, 40 metros, porque você vai pegar 5 vezes 8, que é base vezes altura, ou tanto faz, você pegar 8 vezes 5, não muda. Então, você teria uma área aqui de 40 metros quadrados. Olha aí, você vê que facilidade. Era 112, né? Tudo. Mas você vai tirar a área da piscina onde não vai ser colocado. Então, aqui é só você subtrair os dois, ó. Você subtrai, que você vai ter 72 metros quadrados de grama para você colocar nesse terreno. Tá certo? Então, é só subtrair. Bem facinho esse aqui. Mas precisou de saber a área do trapézio, a área do retângulo. Então, quando a gente está trabalhando com a parte de geometria, a gente tem que saber algumas regrinhas, algumas fórmulas, né? Porque senão a gente não consegue, principalmente com a área de figura geométrica. Cada figura geométrica é uma forma de você calcular diferente. Beleza? Vou fazer só mais uma aqui, gente. Essa daqui já envolve aquelas relações métricas do triângulo. As relações métricas do triângulo, elas são 5, e elas são aplicadas somente no triângulo retângulo. Então, o que é que você vai fazer aqui? Olha só. Aqui, deixa eu só pegar uma canetinha aqui que não está querendo. Aí, agora sim. Observe que esse triângulo aqui, ó, ele tem 9 de cateto e ele tem 16 de cateto. Então, para mim calcular esse x aqui, eu poderia usar o quê? O Pitágoras. Tem problema não, né, Clara? Essa internet não é só internet, quando é energia também, né? A minha aqui toda hora tá caindo e voltando. É normal, tá? Sem problema. Tá ficando gravado também, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Tem problema não. Então ele falou aqui, ó. Determine no triângulo abaixo a medida aproximada da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa.
Então, aqui ele está pedindo 4 coisinhas. Ele está pedindo a hipotenusa, que é x, então vamos calcular ela primeiro. X ao quadrado. O que seria? 9 ao quadrado. Mais 16 ao quadrado. Então, essa aqui é uma relação métrica que a gente mais utiliza, né? Mais utilizada é essa aí. Então, você faz aqui, que é o Pitágoras. Então, você vai fazer 81 mais 256. Vou conferir isso aqui mesmo, gente. Isso. Isso mesmo. Então, aqui a gente vai ter 337 raiz quadrada de 337. Aí você fala, professor, nós não temos raiz quadrada de 337. Você chegou a observar as respostas que está aí? Só nessa resposta aqui, com esse valor, você consegue achar a resposta sem precisar de calcular o restante. Porque ela é de alternativa. Você está vendo aqui que as alternativas, ele te dá o valor de x exato, ó. Ele está falando que x vale 10. Mentira. Para x valer 10, aqui tinha que ter dado raiz de 100. Aqui está falando que x vale 18. Aqui está falando que x vale 20. 337, ele não tem raiz exata. Então, o único número aqui que não é exato, que é aproximado, tanto é que lá no enunciado falou assim, valor aproximado da hipotenusa, dos outros valores. Então, o valor aproximado de 337, de cara, eu já sei que é a letra B, ó. Porque se você tirar a raiz quadrada de 337, ele vai dar esse valor aproximado. Ele vai dar 18,35, 75, 59, 75, e aí vai repetindo. Então, o valor aproximado de x aqui, em relação ao que está aqui, ó, né, é 18,36. Já descobriu ele. Já descobriu. Então, não precisa nem fazer os outros, ó. 18,36. Tá, professor, mas se tivesse mais algum 18,36 aí, o que eu ia fazer? Como que eu podia calcular isso? Bem, aí você ia ficar em dúvida em um e outro, não ia? Aí sim você precisaria de calcular o H. Ah, como que calcula o H? Bem, pela relação métrica que nós temos, é assim. Quando você pega um cateto e multiplica pelo outro cateto, isso aqui é a última relação métrica. Se você pegar das 5, ela é a última que está lá. Tem que dar o mesmo resultado da hipotenusa que você acabou de achar, que é 18,36, vezes a altura. Então, para achar a altura relativa à hipotenusa, é só você fazer o quê? Fazer cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Você vai resolver isso aqui, ó, aí você vai achar o H, que vai dar um valor aproximadamente de 7,8. 7,8. Pode fazer aí para você ver, 16 vezes 9, aí você passa esse 18,36 dividindo aqui, que você vai achar esse valor aqui aproximado. Aqui o H, ó, 7,8. Encontrou esse aqui, ó, 18,36. 18,36. Esse é o X, tá? É tudo. Encontrou o H, 7,8. Ó. Então, agora, é possível calcular o Y e calcular o Z? Sim, é possível. Basta você calcular um.
Porque aí o outro é o que falta para dar 18,36. Se você quiser calcular esse Z, imagina só esse triângulo aqui. O que seria a hipotenusa? 9, esse aqui seria um cateto, esse aqui seria outro cateto. Você pode aplicar teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, que você vai achar o Z. Aqui, se você quiser pegar esse outro triângulo aqui, pode aplicar teorema de Pitágoras aqui também, que você vai achar o Y. Então, você escolhe qual triângulo que você quer aplicar o Pitágoras, porque agora você já tem um cateto, a hipotenusa e outro cateto. Pronto. Aplica Pitágoras em qualquer um desses triângulos, que você vai achar o Z e você vai achar o Y. Aqui, ó, vai ser esse daqui, ó. Tá? Nesse caso, com o valor de x, com essas alternativas que eu tenho, só com o valor de x já dá para me determinar a resposta correta. Porque é um valor que não é exato, x, e o único valor para x aqui que não está exato é esse aqui, ó. Então, já sei que vai ser a letra B. Tá certo? Eu vou parar por aqui, porque falta um minutinho só, senão não vai dar nem tempo de despedir de vocês. Beleza, pessoal? Amanhã a gente faz mais 4, depois a gente vai fazendo aí, sem problema nenhum, bem tranquilo, vai ficar gravado, vou colocar lá para vocês. Lembrando, para quem entrou depois, não tem atividade lá essa semana para você desenvolver, tá? É apenas assistir essas aulas e que vai te ajudar a fazer aquela avaliação que está sendo colocada para vocês como avaliação progresso, tá bom? Beleza? Então, eu agradeço a presença de vocês mais uma vez. Que vocês tenham um bom dia. Fique com Deus e até amanhã, gente.